melhor momento na temporada? O Cruz Maltino divulgou os bastidores da partida contra o Vitória, com destaque para a união do time. Cadê? Vamos começar a pensar grande, pensar que a gente pode. Nós merecemos mais. Por quê? Porque nós lutamos. Por quê? Porque nós corremos, buscamos. Então a gente merece mais. É merecimento. O Ryan e o Leandrinho, a seleção sub-20, convocados. Por quê? Porque merece. Por quê? Porque tá trabalhando. O Léo também tá na seleção há pouco tempo. Tá lá, por quê? Porque merece. Que bom momento vive o Vasco. O Pedrosa lembrou aqui, desde 2017 o Vasco não vive esse momento no Campeonato Brasileiro. Mas olha só, Pedrosa, eu quero saber qual é o balanço dessa janela do Vasco. Olha, Fernanda, o Vasco da Gama acabou contratando aí o Maxime Domingues, né, que é um meia que veio do Gil Vicente de Portugal, 4 anos de contrato, no último dia da janela. E no último dia também tinha uma negociação muito encaminhada, praticamente acertada, com o Ian Galinovic, que era um jogador do New Old Boys, e esse atleta acabou não vindo por conta da falta de documentação. O New Old Boys alega que foi culpa do Vasco, o Vasco alega que foi culpa do New Old Boys, mas o importante, no final dessas contas, é que ele não veio. E aí o Vasco foi para o final dessa janela sem reforço no setor defensivo. Eu acho que é um erro grave. A gente teve 2 semanas aí de 2 meses de janela e o Vasco não conseguiu contratar um defensor pro setor defensivo, e aí a gente sabe que o Vasco tem essa carência dentro do elenco, mas eu tô longe de achar que é uma tragédia como muita gente está achando. Eu acho que, repito, erro grave. Se você for olhar a janela do Vasco, o Jean David é um bom jogador. O Coutinho ainda nem jogou, então não dá pra gente saber ainda definir alguma coisa. Aí, Alex Teixeira e Souza, outra parte. Emerson Rodrigues, mal ou bem, tá jogando. Ok, a janela de entrada não foi tão boa, mas pensa só na janela de saídas. O Vasco conseguiu se livrar de Praxedes, Zé Gabriel, Serginho, Cleiton, Eric Marcos, jogadores que tinham alto salário e que oneravam a folha salarial do Vasco e que foi uma contratação da diretoria passada. Além disso, o Vasco não está mais na lama. Se o Vasco estivesse na lama, como esteve, por exemplo, no ano passado, aí é essa situação de desespero. O Vasco é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro com 34 pontos. Se você for olhar a história do Vasco nessa temporada, é história de tragédia. O Pedrinho assume num 6-1 ali por Flamengo, com Álvaro Pacheco, com um elenco recheado de problemas, com transfer ban para ser assumido, com valores que toda hora chegavam e o Pedrinho se assustava. Questão de luva de jogador, do nada, ó, notificação, tá devendo luva. Por exemplo, o Ryan. O John Texton tentou contratar o Ryan, ofereceu inclusive 10 milhões de dólares, mais jogos no Engenhão, mais tudo que a família do garoto tinha pedido para o Grupo Eagle, no caso, não para o Botafogo. E o Vasco negou, porque sabia que o Ryan ia ser importante na temporada. O que aconteceu depois? O Adson se machucou e o Ryan fez gol e deu assistência. Então, se você for parar para pensar no time inteiro, Lucas Piton e Léo Jardim assediados o tempo inteiro nessa janela. O Vasco foi lá e colocou tudo em dia para poder ficar com esses jogadores. Janela de transferências não é só a entrada. Janela de transferências é também o que você perde. E se você for parar para pensar, repito, erro grave, tá? Não ter trazido zagueiro da diretoria. Mas a janela do Vasco não é uma tragédia, porque o Vasco saiu da lama num contexto muito difícil que o Pedrinho assumiu o Vasco da Gama e hoje, como a gente citou aqui, vive seu melhor momento da temporada. Os que saem não deixam uma perda esportiva pro Vasco, mas um alívio na folha salarial. Exato. Que isso aí é impagável. Você falou aí do balanço do mais, tá aí o balanço do Pedrosa em relação a essa janela. Amanhã eu quero saber mais sobre esse Como é o nome dele? Maxime Domingues. Chiquérrimo, hein, Vene? Meio campo, nome de craque. Tenho até já a imagem dele pra você falar dele amanhã.